ou a diminuição de dinheiro, ou a questão da pouca posse, como não sendo um castigo, mas sim um instrumento de educação que Deus permite que nós tenhamos. Até porque hoje eu estou sem posse, mas eu vou ter uma outra existência. E se nessa outra existência eu tiver posses e vier a me perder, vou ter que começar novamente. Então, a questão de Jesus falar sobre isso, iniciar o Sermão do Monte com essa palavra, com essa citação, bem-aventurados os pobres de espírito, e dar continuidade ao Sermão do Monte, porque essa citação também está lá no Sermão do Monte, é onde ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se perderá por um e ou se prenderá a um e se desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E essa representação de Mamon, que tinha na época, era de um homem nobre, deformado, que andava com um saco de moedas de ouro, fazendo negociação das almas humanas. Essa é a representação figurativa de Mamon. E é por isso que Jesus utiliza ela para dizer que a riqueza serve ao homem, não o homem à riqueza. E aí, Kardec, aqui na continuação, já coloca para a gente entender melhor, na salvação dos ricos, uma história que ele fala. Deixa eu pegar aqui que está um pouquinho longe. Estou sem óculos. E aí ele coloca aqui um outro acontecimento, que é no item 2, onde ele fala assim: então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom só é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o mancebo responde: que mandamentos? Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está uma parte do decálogo, que é os 10 mandamentos, né? Que está lá na lei, está lá na Torá. E esse mancebo, ele seguia a lei, porque ele fala aqui para Jesus: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi tristonho, porque possuía grandes haveres. E aí a gente pensa, né? O que estava faltando para esse mancebo, se ele afirma que ele segue a lei? Ele diz que ele, até usando a palavra mesmo dele, ele diz: tenho guardado todos esses mandamentos. Então, esse trecho, tenho guardado, significa que ele tem ciência, que ele conhece e que ele até respeita esses mandamentos. Mas a dificuldade dele e de muitos de nós ainda hoje é colocar isso em prática. Por quê? Porque quando Jesus fala para ele: já que você conhece tudo, você já sabe o que tem que fazer, vende o que você tem e me segue, para que a gente comece um novo caminho. E ele não consegue, porque ele ainda pensa nos seus haveres, nas suas posses. E a gente, quando está falando de posse, a gente não está falando só de posse de dinheiro, não, tá, gente? Nós estamos falando de posses mesmo, de status. Ele era um grande corredor, ele era ovacionado nas corridas, ele tinha prestígio, ele tinha dinheiro, tinha beleza, e como ele ia largar isso tudo para seguir a Jesus? Com toda a sua ideia de amor ao próximo, de renúncia, de abnegação.
E ele ainda se achava bom. Então, a dificuldade do entendimento de todos nós, ou da maioria de nós, porque já tem pessoas que já entendem, eu ainda estou lutando para entender, estudando para entender, o motivo pelo qual a gente sabe, mas não pratica. O mancebo, ele representa aqui a lei divina. Mas se a lei não for colocada em prática, ela para pouco serve. E isso é que Jesus quis chamar a atenção. Na verdade, daqui a um pouquinho na próxima página, a gente vai ver um outro exemplo em que a gente vai entender melhor isso. Porque quando Jesus convoca o mancebo a largar tudo, ele já sabia da dificuldade, porque havia essa adoração. Ele tinha que servir a esse Senhor, se manter no status que ele tinha que se manter. E a gente vai verificar que muitos de nós, ou a maioria de nós, entre Deus e Mamon, estamos aí no meio do caminho. Porque a gente ainda se incomoda muito, ou a maioria de nós se incomoda muito, com o que o outro está apresentando, que o outro seja melhor do que eu, que a família do outro é mais bonita que a minha, que o outro não tem problema, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E aí, quando a gente passa para a grama do vizinho, como diz um amigo meu, vê que a grama é sintética. Não é de verdade. Aquela vida que aparenta no Facebook, gente, fita de Facebook é vida de foto. A gente não pode acreditar que a pessoa está 24 horas feliz, com dinheiro. Eu não sei, né? Eu não fico 24 horas com dinheiro nem feliz. De vez em quando eu dou meus estresse, fico estressada, aí depois faço uma prece e volto, porque a vida é essa, é aprendizado. Mas a gente vê tanta coisa, só aquilo, só felicidade, só lugar bonito, que a gente acaba achando que é aquilo mesmo. Mas as pessoas também têm as suas dificuldades, e na verdade ela quer encobrir, muitas vezes, não todas, mas muitas pessoas querem vender uma coisa que elas não são, que elas não têm ainda, que elas não conquistaram. E nós todos precisamos ainda conquistar muitas coisas para que sejamos plenamente felizes. E Jesus fala, ninguém precisa sair doando tudo e ficar na miséria, não, para ficar dando trabalho para o outro que vai ter que ajudar a sustentar, não, gente. A ideia não é essa. Vou dar tudo e vou ficar peregrinando aí. Não. A ideia é dar valor ao que é de valor. Eu quero uma roupa bonita? Quero. Eu quero um cabelinho legal? Quero. Quero minha unha arrumada? Quero. Vou trabalhar, vou conseguir, vou fazer. Agora, eu quero um emprego. Aí eu faço uma fofoca, tá, gente? No sentido bem, para a gente entender bem. Faço uma fofoca para tirar o outro do cargo, para eu ficar no cargo dele. Aí já é uma ambição desmedida. Aí eu já estou lesando o outro. Eu quero aquilo ali, que eu não tenho dinheiro, vou lá e pego, tomo da pessoa. Aí a pessoa, você viu? Não vi. Aí já é uma ambição desmedida. Então a gente precisa ter cuidado. Quando a gente fala, eu quero muito, querer é bom, a gente tem que lutar pelo que a gente quer, mas dentro da ética. Porque se fosse comigo eu ia gostar, que alguém chegasse e pegasse uma coisa que eu conquistei. Eu ia gostar que alguém fizesse uma calúnia e me tirasse do carro para ficar no meu lugar? Eu não ia gostar. Não estou com o coração tão apaziguado para isso ainda. Ainda iria ficar muito chateado. E isso é ainda da maioria de nós que aqui estamos. Então Jesus coloca isso para a gente. Vamos perceber quem a gente está adorando? O que é importante? É importante aparecer para o outro ou é importante eu ter realmente condições de passar por uma tempestade na minha vida e me manter equilibrado? O céu está caindo, mas eu estou lá, firme, porque eu sei que vai passar. Porque eu construí uma fé em mim que me permite perceber que tudo nessa vida é transitório, inclusive o meu corpo físico, a minha família, os meus amigos. Aqui nesse meio, eles vão.
Tanto é que eu desencarno, minha família toda não desencarna junto. Salvo alguns casos que acontecem muito raramente, mas não é porque eu vou desencarnar que meu marido vai desencarnar também. É minha propriedade, ele tem a vida dele, ele vai continuar a vida dele e eu vou continuar a minha no plano espiritual. Agora, o que a gente tem que ter certeza é que as coisas, elas passam. Para que a gente tenha certeza que as coisas passam, que a tempestade não é eterna, a gente precisa começar a construir a fé em Deus. E a fé em Deus não é construída com barganha. Não tem privilégio na lei divina. Se não se melhorarmos, não vamos conseguir nos equilibrar quando vier a tempestade. E tempestade, a gente está vendo aí, é o que não falta. De guerras mundiais a guerras urbanas. Mães que choram aí, perdendo seus filhos, para tudo. E a gente precisa manter equilibrado. Então, a riqueza, ela é muito importante, mas ela não pode ser um instrumento único do motivo que eu vou fazer para conseguir, para viver nessa vida material. Não é por aí. Por isso ele continua aqui. Preservar-se da avareza. Jesus já coloca aqui o exemplo, nesse trecho, sobre um irmão que quer que o outro irmão partilhe com ele a herança. Ele pede para Jesus resolver o caso. Lá, meu irmão não quer me dar meu dinheiro. E aí, Jesus? Vamos lá resolver. E Jesus fala sobre isso. Manda ele se preservar da avareza. Por quê? Porque ele não tem necessidade daquilo que o irmão dele está tomando. O que o irmão dele está fazendo de errado, ele vai dar conta com Deus. Não vai ser com ele. E a gente tem essa dificuldade também, pelo menos eu tenho, de ver alguma coisa acontecendo e falar assim, ai meu Deus, sem desejar, sem rogar praga de que ele vai resolver com Deus, né? Porque também, né, você vai ver só, vai resolver com Deus, Deus vai castigar, não sei nada disso. Mas eu ainda tenho uma dificuldade. Por quê? Porque realmente toca a gente uma injustiça. Agora nós temos que saber que no mundo existe injustiça, mas não injustiçados. Quem disse isso é o Emmanuel, tá? O mentor de Chico Xavier. E ele fala isso com muita propriedade porque nós todos erramos com alguém em algum momento. E nós, graças a Deus, não lembramos da nossa vida passada, porque senão ia ser uma loucura. Então a gente vai vivendo a nossa vida. Quando acontece alguma coisa assim, absurda, que chama a nossa atenção, o que a gente faz? Faz uma prece, depois da raiva, claro, que vai acontecer, vou ficar estressada, com raiva, meu Deus, depois equilibra, que é isso que Jesus fala, quando a gente serve a Deus. Quando a gente serve a Deus, a gente consegue manter-se equilibrado e perceber que as coisas passam. Né? Tem uma coisa interessante que aconteceu comigo, ainda não estava muito assim focada, né, na doutrina, era início de doutrina, mas a gente estava lá na luta, né? E aí a gente comprou uma laje lá em casa, pagamos à vista, e aí, no dia da entrega da laje, o cara sumiu com o dinheiro, e não entregou a laje, e a casa estava toda destelhada, né? Eu não fiquei indignada, gente, eu queria matar o homem. Fiquei com muita raiva. Mas eu fiquei com tanto ódio que eu tentava procurar, e minha irmã tentava procurar, e a gente tentava achar CPF, a gente não conseguia, né? E aí, o que me restou? Sentar e chorar. Sentei e chorei. Chorei, e tal. Aí um amigo meu falou assim para mim, se você me der o CPF dele, eu posso encontrá-lo, né? Para o que não deveria ser feito. E aí, graças a Deus, nós falamos, não, deixa isso para lá e tal, não sei o quê. E seguimos a vida. Foi difícil, gente, não foi fácil não, tá? Hoje eu falo assim, mas na época, nossa, foi uma coisa horrorosa, porque você ficar numa casa sem telha, chovendo,
ficar na casa dos outros, porque, gente, foi muito processo, foi muito aprendizado, né? Foi muito aprendizado. Mas passou, nós conseguimos um novo empréstimo, fizemos a laje e hoje está tudo bem. Essa conta que a gente devia foi paga, graças a Deus. Quero mais passar por isso não, que é muito chato, é muito horroroso. Mas eu não sei por que isso aconteceu com a minha família, comigo e com a minha irmã. Há um motivo, que Deus não é injusto nem maluco. Mas o que é muito bom ressaltar é que passou. E a laje está lá hoje, firme, e essa pessoa não sei, não tem um rancor, não tem raiva de coração, mas ele lesou a lei. Em algum momento, a lei ele vai ter que dar conta. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com não, eu quero saber, eu quero fazer isso. Não vale a pena. Deixa que as coisas se arrumem, se ajeitem. Divaldo diz que as pessoas podem ter problemas com a gente é que não pode ter problema com as pessoas. Que aí já não é o problema dela, já é um problema nosso. E isso é muito verdade. Porque quando eu estou com raiva do outro, quem é que fica com a pressão alta quando lembra? Quem é que fica com palpitação, com dor de cabeça? E a pessoa está lá, né, curtindo, e eu estou aqui com dor de cabeça, né, e minha vida parada, porque eu não consigo andar. Então, a gente precisa pensar que essa relação nossa com Deus não é barganha, é fortalecimento, é trabalho e é amor. E é isso que Jesus traz aqui. Porque quando Jesus fala para esse irmão que ele vai viver a vida dele, porque o irmão dele vai dar conta do que ele está fazendo, ele entende. Poxa, não estou passando fome, então deixa seguir. Ele vai em frente. E aí, Jesus ainda coloca lá uma outra parábola, onde ele fala de um homem que tem muitos haveres e tem muita colheita e não sabe o que fazer com aquilo ali. Ai, muita coisa, minha alma vai se regozijar, eu vou ter comida para milênios. Por quê? É o ter por ter. Ele tem aquela posse, mas não movimenta para nada, não ajuda ninguém para nada. E aí, na parábola, Deus fala para ele, insensato que és, amanhã levarei a tua alma, e isso aí, para que serve? O que você vai ter quando eu levar a sua alma, se você não tem nada moral para lhe fortalecer nesse momento? Por quê? Porque adorou Mamon durante toda a sua vida. É para a gente pensar em que momento que a gente está aí dando conta de matéria e dando conta do que é de Deus. Já disse lá a parábola, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não pense que a gente não tem, não, porque todos nós que estamos aqui temos posses, sim. Nós temos posses. Não temos a posse, mas nós temos posses e nós temos também pessoas que nos observam, pessoas que nos admiram, pessoas que contam conosco. Nós temos. Nós não somos diferentes de outras pessoas e de outras famílias, não. Nós só temos que tomar consciência que nós todos somos iguais. Em diferentes situações, mas que somos iguais. E Jesus dá o exemplo do bom rico, vou botar assim, né, que é a história de Zaqueu, que é quando o Zaqueu fala assim, ó, Zaqueu é cobrador de imposto, ninguém gosta do Zaqueu porque Zaqueu cobra imposto, né? A gente não é muito chegado, a gente que cobra imposto, judeu então ficava mais irado ainda, né? E aí ele fala assim, Jesus está chegando em Jericó, Zaqueu vê Jesus, tenta falar com ele, mas não consegue porque ele é muito baixinho e tem muita gente na frente. E aí Jesus, percebendo, fala para ele, Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu o jubiloso. Vendo isso, todos que estavam à volta murmuravam. Olha o povo falando mal de Jesus, né? Nossa, vai lá na casa do publicano, gente de má vida. E começaram a xoxar Jesus. Desculpa o termo. Começaram a falar mal de Jesus. E aí, entretanto, Zaqueu, pondo diante de Jesus com toda a sua riqueza, fala para ele, Senhor,
dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar aquele que estava perdido. Então não é porque é rico também que a pessoa é ruim, é má, não vai querer ajudar ninguém, não é assim, gente. A gente criou meio que uma ideia, né? A pessoa rica não vale nada, desculpa o termo, só quer gastar. Não, tem gente que tá com dinheiro aí, está fazendo coisa boa, está ajudando outras pessoas. Mas o papel dele nessa encarnação é esse. Qual é o nosso papel nessa encarnação? Como nós estamos agindo com as posses que a gente tem? Como está a nossa adoração em relação ao dinheiro, à matéria? Como que eu estou lidando com isso? Jesus falou para ele: dá não, Zaqueu, não dá metade dos bens, não, dá tudo. Jesus falou isso para ele. Jesus não falou isso para ele. Porque já havia nele o desejo de melhorar, o desejo de utilizar a riqueza que ele tem para auxílio dos outros. E nós que aqui estamos também temos as nossas riquezas e podemos utilizar em auxílio ao outro. Não é dinheiro, não, gente. Outros tipos de riqueza. E é por isso que que Kardec termina com a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, Kardec fala que cada um de nós tem o seu quinhão para realizar algo produtivo onde nós estamos. E aí ele começa: o senhor da vinha foi para longe, e aí pegou seus 3 servos e falou: para você, vou ter que ver, gente, que eu não lembro da quantidade, vamos lá. Para você deu 5 talentos, para outro deu 3, para outro deu 1 talento. Cada um de acordo com a sua capacidade. Olha lá. Eu vou ter muito dinheiro, vou acabar me perdendo a fortuna, acabando com tudo. Não tenho gestão. Então, aquele que tem gestão, que tem um olho bom, que é empreendedor, o dinheiro já vai rolar, ele já vai produzir com esse dinheiro. Mas porque eu não tenho gestão para ter muito dinheiro, não tenho gestão, né, para ter muito dinheiro, eu não posso ter um pouquinho para ir aprendendo? Até mesmo se eu perder, que é o que Jesus fala aqui, que é o que Jesus conta na parábola. O primeiro deu 5, foi lá, vendeu, ganhou mais 5. Aí ele fala: bom e fiel servidor. Mais 5, aí ele fala: pois foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos aqui. Senhor, entregou-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, outros 2. O Senhor respondeu: bom e fiel servidor, pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. A mesma coisa que ele falou que deu 5. Ele não teve diferença nenhuma. O terceiro chegou e falou para ele: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-no daqui, pois, e tirem esse talento, bem para o que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Isso está lá em Mateus. E aí a pessoa fala: mas meu Deus, ele não usou o talento porque estava com medo de perder. Poderia perder.
e assim um aprendizado. E ele tinha feito alguma coisa, ele aprenderia alguma coisa. Ou colocaria na mão dos banqueiros para que isso houvesse um resultado. Então, o que Jesus coloca aqui para a gente? Todos nós somos importantes, todos nós podemos auxiliar, todos nós podemos produzir. E não dá para a gente se dedicar ao dinheiro sem machucar, sem manipular, sem brigar com alguém. Dedicar, que eu digo, gente, servir ao dinheiro, tá? A gente deixa claro aqui que dinheiro é bom, sim. Jesus, em momento nenhum, falou que dinheiro era mal, mas que ele não pode usar a gente. Nós que temos que utilizar o dinheiro. E não dá tanta importância assim. Se ele tem, poxa, eu queria ter também, mas não tem. Como é que eu posso fazer para ir vivendo bem aqui na minha vida? O que eu posso aprender para aumentar a minha renda? Hoje, então, com a internet, né, tem um monte de coisa aí que ensina, né, um monte de tutorial de cabelo, maquiagem, docinho, que a gente pode fazer aí, aprender para aumentar uma renda. Ah, mas eu não entendo nada disso. Então, vai fazer uma coisa que você goste, que você queira aprender, porque a vida também é para aprender. Às vezes eu não venho com dinheiro para eu aprender a me virar, a aprender alguma coisa útil para que eu possa gerar minha renda. Porque Jesus fala do trabalho, e o trabalho ele é lícito. Quando você ganha seu dinheiro com o seu trabalho, ele é abençoado. Só que ainda assim, esse dinheiro ele precisa também ser utilizado para auxílio, para abrir novas portas, como foi aberto para a gente. Então, não servir a Deus e a mamão não é simplesmente não quero saber de dinheiro, vou sair mendigando. Não é isso. É dar importância ao que é importante. Porque a verdade é, quando o nosso corpo ficar aqui e nosso espírito retornar, o que a gente vai ter? Levado para o lado de lá. Como a gente vai estar? Em espírito, aqui ainda na Terra, junto dos encarnados, tentando viver como eles? Porque a gente não vê outra forma de vida? Ou estaremos seguindo o nosso caminho, aprendendo com as nossas dificuldades e nossas facilidades, dando continuidade ao nosso progresso? É algo que a gente precisa pensar. E para finalizar aqui, eu vou ler uma página do Pão Nosso. Lição 138, psicografia do Chico, em que Emmanuel começa para a gente, o título é Vejamos Isso, e o trecho do Evangelho é de Paulo, em Coríntios, capítulo 1, 17. E esse trecho diz: porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz do Cristo não se faça vã. E aí Emmanuel nos explica. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas ao nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos não possuam compreender o imediatismo da luta. No primeiro triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta dos livros santos para não adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Esse texto ele fala muito sobre o que a maioria de nós, alguns de nós ainda fazem, que é aprender não para auxiliar, mas sim para se tornar melhor do que o outro. Para quê? Para aparecer para o mundo. Para quê? Para ter essa posse de ser a pessoa que sabe, a pessoa que é entendida, a pessoa mais inteligente, e isso também é um tipo de posse. Tá? E aí ele continua. Lá no finalzinho, para não sei se vai dar tempo de ler tudo, semelhante esforço não deixa de ser louvável, o de estudar, o de aprender. Seja o que for, tá, gente? Seja escritura, seja uma costura, seja um curso,
é louvável a gente aprender. E aí ele fala, todavia, é imperioso recordar que o aprendiz, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Porque nós também, quando estamos aprendendo qualquer coisa que nos aumente a nossa inteligência, a gente está trabalhando para Deus, tá, gente? A gente não trabalha para Deus só na igreja, só no centro espírita, não. A gente trabalha para Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, aonde nós estivermos. Tá? Então, essa lição é bem abrangente. E aí ele termina. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Para que o que Jesus nos trouxe não se torne vão, melhor dizendo, nós precisamos colocar em prática. Não podemos ser como o mancebo, que sabe de tudo, mas não coloca em prática. Temos a lei, sabemos todas as perguntas do Livro dos Espíritos, sabemos todos os trechos evangélicos da Igreja Católica, e se a gente não coloca em prática. Colocar em prática é difícil, mas é o intuito com que Jesus veio até nós. Ele veio para nos ensinar, mostrar o caminho e mostrar o que é vida. E vida em abundância. A vida em abundância não é material, gente. Não é. Porque quando a mãe perde o filho, dói. E não há dinheiro no mundo que passe essa dor. E é isso que Jesus traz para a gente. Quando perdemos alguém que amamos, quando nos decepcionamos com alguém, é uma dor muito forte. Mas Jesus falou, eu vim aqui, isso aconteceu comigo e eu passei. Vem comigo que eu te ensino como é que é. E se a gente se abrir, a gente aprende. A gente consegue seguir. Então, as posses são importantes, mas elas não consolam o nosso coração quando nós precisamos de amor. Que o amor único de Deus inspire a todos nós a sermos espíritos melhores a cada dia. E que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada, boa tarde a todos.